Fala, moçada! Então, como vocês já sabem, a Gi não queria vir pro Canadá nem pelo raio que o parta. Não queria. E aí eu, desesperado, comecei a buscar outras alternativas e uma delas foi a Austrália. Mas como vocês também já sabem, a gente não foi pra Austrália e a gente vai explicar por que a gente não foi pra Austrália nesse vídeo. Eu não queria ir pro Canadá, né? Porque eu tava com medo do frio, como vocês já sabem. E aí eu falei, cara, vamos pra Austrália. A Austrália é uma excelente ideia, vai ser um lugar legal, vai ser maneiro. Vamos pesquisar. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa e procurar na internet informações sobre a Austrália. Isso lá em final de 2015. 2015, início de 2016, mais ou menos. De 2016. E aí eu tava tentando encontrar informações na internet e pra quem tava buscando naquela época, e antes de ter o nosso blog sobre o Canadá, sabe que tinha pouca informação sobre o Canadá. Não tinha nada, cara. Naquela quase época nada. Não tinha quase nada, era difícil demais. Que dirá informação sobre a Austrália, que tem um processo muito mais complexo, tá, gente? O processo de imigração da Austrália, ele varia muito, a cada ano ele se modifica. Eles mudam o tempo todo, eles mudam as profissões o tempo todo. As profissões que estão dentro das áreas de interesse deles mudam todo ano. Todo, Então, assim, era muito menos documentado também, é muito mais difícil de entender como é que funciona. Era tudo muito mais complexo e eu fiquei muito perdida tentando achar as informações. E aí eu falei, cara, eu não consigo achar essas informações de jeito nenhum. Vamos fazer uma consultoria com alguém que fala sobre a Austrália. Eu achei esses caras aqui, achei eles um pouco mais interessantes do que esse outro site. Eu achei algumas pessoas de consultoria e aí a gente marcou uma consultoria. Você lembra quanto que foi, Vitor? Foi $250. Australiano. Eu lembro, o Vitor lembra até hoje de tanto que doeu, gente. De tanto que doeu pagar esses 250 conto aí. Nossa, porque eu não lembrava mais. Antes de a gente gravar esse vídeo, eu perguntei pra ele. E ele lembrou assim, exato. Na hora. Jamais esquecerei. E aí, a gente foi fazer a consultoria. Essa consultoria ainda foi uma consultoria virtual, né? A gente fez um video chat. E a gente começou falando sobre o que a gente fazia, quais eram as nossas profissões, com o que a gente trabalhava. E aí ele começou falando que tanto pra mim, que eu não poderia atuar na Austrália como professora, quanto pro Vitor, que eles não tinham a profissão dele dentro das vagas, dentro da Eu não lembro exatamente. Não era dentro da lista de profissões que podem imigrar, como se fosse isso, que a Austrália tem interesse de imigração. Se alguém tá assistindo esse vídeo e já tá mais ciente do processo da Austrália, deixa aí nos comentários pra ajudar a gente a organizar isso daí. Melhor. Mas tinha uma lista falando... e o Vitor não fazia parte dessa lista, então a gente não poderia fazer um processo imigratório direto. E a gente tá falando aqui, obviamente, das coisas que a gente lembra que a gente fez em 2015, né? Tem 5 anos. Então, assim, eu não lembro nem os nomes que o rapaz passou pra gente. E aí ele começou a falar da gente fazer um college e da gente fazer a universidade. E eu tava eu tinha acabado de terminar meu mestrado. Eu falei, cara, sem condições de eu entrar na faculdade, desculpa, mas quem já passou por um mestrado sabe. Assim... Depois do mestrado você precisa de uma pausa, entendeu? Eu louvo as pessoas que fazem um mestrado e entram no doutorado direto. Parabéns pra vocês, mas eu não consegui. Eu precisei de uma pausa, sabe? Aí ele deu essa opção de fazer uma faculdade, aí ele falou, não, tá bom. E aí a gente perguntou quanto que era, e era tipo X ilhões. Então, caquilhões de dolls. Aí eu falei, mano... Já na hora eu falei, se tem a menor condição, qual a outra opção? Porque a gente simplesmente não tinha menor grana pra fazer isso. Ele falou, então vocês podem vir estudar inglês. E nesse ponto eu cheguei a rir. Eu não preciso estudar inglês na Austrália. Ninguém vai acreditar que a gente precisa estudar inglês. Sabe? E o Vitor também já tinha sido professor de inglês, tinha a nota de inglês muito alta. Tipo, não tinha por que a gente ir pra Austrália. Não fazia o menor sentido. E aí a gente conversando com o cara, falando, e aí? Tá, mas... E tem outra opção? Não. E eu falei, tá, é isso? Ou eu pago uma grana violenta, ou eu pago uma grana violenta. Fora que ele também aí falou dos custos da consultoria dele, pra ele poder fazer que era outra grana violenta. Que era outra grana violenta. E quando a gente botou tudo na balança... Valeu, falou. E aí a gente pensou, cara, eu acho que Austrália is a no-go. Essa possibilidade não existe. A gente tentou até olhar na Irlanda, mas assim, se o processo do Canadá era difícil achar informação e o da Austrália é quase impossível, da Irlanda esquece. E a Irlanda também tem essa coisa de você poder fazer curso de inglês e talvez trabalhar e tal, mas a gente não tinha interesse nisso. A gente realmente queria já ir morar no país com o visto ajustado, com tudo organizadinho. Já, entendeu? A gente queria ir com as coisas mais certinhas nesse sentido pra gente, que a gente não tinha muito dinheiro pra estar investindo nisso, gente. A gente tinha realmente zero. Tipo, zero. A gente, se não fosse o Express Entry, a gente não ia ter grana pra vir. Com certeza. Vocês que estão aqui, assistem o nosso canal, sabem que a gente veio pro Canadá pelo Express Entry. É a
forma mais econômica de vir pro Canadá. Então, tem vídeo explicando como é que era tudo, como que a gente fez o nosso processo, né? Então, eu super recomendo que você assista se você tem interesse em imigrar mais organizadinho e com menos dinheiro. E essa é a história de como a gente não foi pra Austrália. E foi isso. Estamos aqui hoje no Canadá. Se você tem qualquer dúvida, passou por esses processos, ficou pensando nessa coisa toda de imigrar e fica aí se moendo com as opções, ou as escolhas, os custos, coloca aí nos comentários que a gente vai tentar o máximo possível orientar, porque a gente mesmo passou por esse sofrimento aí. Aproveita, inscreve no canal, dá joinha e beijo do gordo. Nhaque.